Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Amós. Amós, capítulo 4. Livro de Amós, capítulo 4, versos 12 e 13. Aqueles que conhecem o presbítero Bezerra ouvem muito ele falar desse texto. Amós 4, versos 12 a 13, assim nos diz: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Temos visto nesses dias aí que o mundo tem nos oferecido muitas coisas fáceis, né? Dinheiro ilícito, prostituição, redes sociais onde a gente encontra várias coisas que desagradam ao nosso Deus. E dentro desse texto, no capítulo 4 por inteiro do texto de Amós, nós vemos que Deus exorta ao povo aquelas práticas erradas que eles estão cometendo. Deus exorta ao povo que eles estavam se desviando dele, não dava atenção mais a ele. E a gente se compara ao mundo de hoje. O mundo tem oferecido tantas coisas relativamente boas para a gente, mas de uma maneira muito fácil, o que não é de agrado a Deus. Ele quer que a gente lute por aquilo, conquistar aquilo. Então, dentro desse contexto de Amós, embora seja um texto onde Deus exorta ao povo, critica o povo que estava se desviando dele, nós vamos estudar esses dois versículos, 12 e 13, de uma maneira voltada mais para o nosso futuro, voltada mais para o objetivo de nos prepararmos como igreja. Uma vez que, diferente desse povo, a qual nos exorta a se arrepender, a se voltar à palavra de Deus, nós aqui já tivemos agora há pouco o momento de pedirmos perdão a Deus, de nos ajoelharmos diante dele e confessarmos os nossos pecados. Nós vamos ver que Deus, nesse texto de Amós 4, versos 12 e 13, ele pede que nós nos preparemos como igreja. E o primeiro ponto que devemos nos preparar como igreja é para que não recaia a sua ira sobre nós. Nos preparamos para, como igreja, para que a ira do Senhor não caia sobre nós, como está escrito, ou como podemos observar em Amós 3, versos 10 e 11. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Quando a gente se prepara, seja para ir para uma festa, seja para ir para a escola, para o trabalho, a gente procura fazer o nosso melhor, né? Botar a melhor roupa, botar o melhor uniforme. Agora, Deus ele nos exorta a fazermos o melhor para Ele também, a nos prepararmos de forma que o trabalho para Ele seja exemplar. Ele não gosta quando a gente faz aquilo por qualquer coisa, de qualquer jeito, como Ele exortou a Israel nesses versos do capítulo 3 e também em todo o capítulo 4. Ele fala que devemos fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que o agrada. E por isso, como igreja, nós devemos nos preparar, fazendo o melhor para Ele, para que Ele não venha cobrar isso depois. Não adianta o Diogo vir aqui despreparado para pregar um sermão e depois o Diogo ser cobrado de Deus. Assim como nós temos que nos preparar, Deus também ele vai cobrar depois. Ou você se prepara ou você vai pagar as consequências que Deus aqui mostra em todo o capítulo 4. Continuando,
devemos nos preparar como igreja para sermos exemplos a ser seguidos. Devemos nos preparar, primeiro, para que a ira não recaia sobre nós, e segundo, para sermos exemplos a serem seguidos. Em todo o texto, como eu já disse, verso de 4 de Amós, vemos que Deus está advertindo ao povo por erros que eles vinham cometendo, sobre idolatria, sobre a hierarquia do rico e do pobre, onde muitos acumulavam riquezas em detrimento ao pobre, que passava necessidade, e Deus não gosta disso. Deus ele quer que a gente faça ao contrário, que nós sejamos humildes, que nós sejamos exemplos, tanto na sociedade que vivemos, seja na nossa família, seja no local do trabalho, na escola, na faculdade, que devemos fazer com que o nosso exemplo reflita a Deus, reflita a Jesus, através dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas obras. Servir de exemplo na família é sendo obediente aos pais, não provocando a ira dos filhos. Ser exemplo no local de trabalho, na escola, evangelizando, pregando a palavra, mostrando o amor de Deus para com aqueles que estão próximos a nós. Mostrar também a sociedade, onde muitos passam fome, necessidades de roupa. Mostrar, pegar aquilo que a gente tem em casa que não usa mais, seja um alimento, seja uma roupa, e doar, fazer uma doação. Isso é mostrar o amor de Cristo, isso é mostrar a vontade de Deus para nós. E um outro ponto de como nós devemos nos preparar, nós vemos no verso 3, para mostrar a quem nós servimos. Devemos nos preparar como igreja para mostrarmos a quem nós servimos. No texto de Amós 13 nos diz assim: porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. É esse Deus que dá forma aos montes, que cria o vento, que nos criou, é o Deus que nós servimos. E é o mesmo Deus que critica a iniquidade do povo de Israel em Amós, no verso 4, também no capítulo 4, no capítulo 3, é o mesmo Deus de hoje que critica as nossas atitudes erradas, os nossos pensamentos equivocados quanto à sua palavra. E é esse Deus que nós temos que mostrar para o povo, para o mundo, que é o que nós servimos, que nos justifica, que nos ajuda a vencer os obstáculos, ajuda a vencer as dificuldades que nós enfrentamos a cada dia que a gente acorda. É só de pensar que um dia inteiro nós vamos passar por dificuldades, seja o trânsito congestionado, seja atraso no trabalho, isso já pode até causar um desânimo. Mas nós temos que mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que o Deus que a gente serve é o Deus que nos guarda, nos protege. Então, como igreja de Cristo, nós devemos nos prepararmos para que a ira de Deus não recaia sobre nós, para sermos exemplos a ser seguidos e para mostrarmos a qual Deus que nós servimos. Embora hoje seja difícil, esse mundo que a gente vive aí, de Orkut, de Facebook, onde a gente vê as mais tristes aberrações, fotos, imagens, vídeos, e muitos de nós compartilhamos isso às vezes sem realmente ver o conteúdo profundo daquilo, A gente às vezes divulga uma imagem, mas por trás daquela imagem tem toda uma crítica à palavra de Deus, ou uma coisa que não agrada a Deus. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que nos preparar enquanto homens e mulheres de Cristo, enquanto homens, mulheres, jovens e adultos, crianças de Deus, para que nós não venhamos a ser cobrados, como é o que diz aqui no texto de Amós 4. Portanto, assim te farei, ó Israel. Ou seja, nós seremos aniquilados se a gente não se preparar. Nós seremos mortos e padeceremos nas mãos do Senhor se a gente não se preparar hoje quanto igreja. Não sabemos se Deus vai chamar o seu povo daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos. Mas o que Ele exige de nós é que nós nos preparemos. Fechemos os nossos olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus de amor, te agradecemos porque o teu povo aqui se encontra na tua casa, já tendo pedido perdão por todas as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor venha ser servido em nos auxiliar no preparo para
pregarmos o Teu Evangelho, para recebermos a Tua volta em nosso meio. Que nós, como igreja, nos preparemos para que a Sua ira não venha recair sobre nós, que nós não venhamos a ser cobrados por erros que cometemos. Que nós saibamos ser exemplo no meio em que nós vivemos, na nossa sociedade, na nossa família, entre amigos. E que nós possamos pregar o Teu nome, mostrar qual é o Deus verdadeiro que nós servimos. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê força para continuarmos sendo exemplo, para continuarmos seguindo em frente. Seja conosco, nos dê um dia na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Vamos já. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé e acompanhar a leitura que está no boletim. Eles perguntou: quem és?